Bora lá, pessoal. Sabadão, mais um bate-papo aqui, né? Já vamos direto para a matéria. Ó, eu tô fazendo mais um teste. Você vai ver que eu fiz mais algumas mudanças aqui no aplicativo que eu uso, tá? Então, eu preciso que vocês me digam se o áudio tá ficando legal e se a imagem tá legal também com essas alterações que foram feitas para o uso do aplicativo. Eu esqueci até de ligar a luz aqui. Miorou não, mas tá melhor. Tá bom, vamos lá. E aí vocês vão me falar se a qualidade está melhor, se o áudio está melhor, porque eu fiz algumas mudanças, beleza? Aí você dá o parecer aí. A gente vai falar de muita coisa, né, que tá rolando, inclusive vamos colocar alguns vídeos aqui para vocês. Vamos logo de matéria, né? Tá me chamando a atenção a turma do Faz o L que tá desfazendo o L, né? Tá arrependida de ter feito o L. Essa Nath Finanças aqui, na época, fez uma campanha pesada, anti-Bolsonaro, ele não, né? Esse cara não. Pois é, mas parece que agora a apoiadora do Lula já começa a pular fora. E não é a primeira, eu tô vendo uma onda começar a acontecer em relação a isso. Ela publicou o seguinte: olha, sinceramente, chega publicando uma matéria, cara de pau que só, de que o Banco Caixa vai lançar um site de apostas online em novembro. E esse projeto, né, é para arrecadar 2,5 bilhões em 2026 com a nova operação, buscando compensar a queda nas receitas das loterias tradicionais. Então, o que é a ideia? A Caixa vai lançar um jogo do Tigrinho. A Caixa vai fazer o quê? Com que as pessoas que apostem pela Caixa Econômica Federal. Olha que absurdo, em vez de combater isso, né, veio com um discurso de combater as bets, não. O que a turma do governo fez? Tirou o imposto sobre as bets, né, tirou o imposto que ia ser implementado e lançou a sua própria bet. E isso aí incomodou, né, o pessoal que fez tanta campanha pro Lula. Isso pelo menos é um ponto de confiança, né? Não se vende, porque pode ter equivocado em apoiar o Lula, mas ao entender que estava errado e assumir a responsabilidade de falar, não, chega, isso aqui não é um papel, né, de um governo que pensa nos mais pobres, isso aí é exercer a democracia. Então, parabéns para a Nath. Há poucos dias atrás, cerca de uma semana atrás, essa aqui é a Deolane também, que tinha feito campanha pesada para o Lula também, e o Conexão Política publicou, ó, Deolane chora e sugere arrependimento de apoio a Lula em 2022. Cadê as operações do INSS? Eles são blindados, né? Então vem a indignação dela. Assisti um vídeo e chorei com a alma. Lembrei de tudo que passei, né, fazendo campanha para o Lula. Sistema de merda, né? Cadê a operação do INSS? Cadê o dinheiro dos nossos velhinhos? Ela publicou isso no dia que o governo blindou as figuras do sindicato que eram ligadas, né, à fraude do INSS. Ah, esqueci. Eles estão blindados, né? Ano que vem é eleição e espero que vocês vejam bem em quem vão votar. Confesso que arrependida estou da bandeira que levantei. Não tenho vergonha de falar, mas creio que será tempo de mudança. Deus te ouça, né? E antes tarde do que nunca. Ou seja, tá tendo uma debandada da galera da Left People aí. Vamos lá. Bora continuar falando sobre a Left People, que agora tá assumindo ali, né, o governo. Vocês vão ver que tem uma mudancinha que eu fiz aqui, tá? Eu alterei algumas coisas no aplicativo, como por exemplo, isso aqui. Eu coloquei um zoom, porque muita gente estava falando, mas tá ruim, tá muito pequenininho, então foi uma alteração. Então, quando eu mexo em alguma coisa, as configurações de áudio vai tudo pro saco, é por isso que eu tenho que testar tudo de novo. Então, ouça o Boulos falando, né? Já vou começar te fazendo o teste, te sacaneando, mas olha só, compromissos de Boulos como ministro, quem tem mais tem que pagar mais. Ele tem muito, pode ter certeza. O salário é muito gordo de deputado federal. Ajudar a colocar o governo na rua, dialogar com o povo, levar as pautas. Eu queria muito que você colocasse o governo pra rua, pra fora, mas vai lá, né? Do governo do presidente Lula, que é acabar com a escala 6x1 para os trabalhadores dos serviços, do comércio, que tem sofrido tanto sem tempo para descanso, que é zerar o imposto de renda da maioria do povo brasileiro, como o governo aprovou aqui na Câmara dos Deputados, taxar os super ricos, porque é justiça, né? Quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos tem que pagar menos, e ouvir o povo.
Então o presidente me deu essa missão de rodar todos os estados do Brasil, levando as bandeiras que o governo tem defendido e ao mesmo tempo ouvindo as demandas populares. Esse é um governo aberto para o povo, não só de 4 em 4 anos, não só em tempo de eleição. Democracia de verdade se faz com participação e é isso que o presidente Lula me orientou. Olha, a campanha vai ser o ano que vem. Esse momento é um momento ainda de governo. Agora, certamente é um desafio e necessário para a continuidade das políticas para o povo brasileiro que o presidente Lula se reeleja e nós vamos estar com ele nesse projeto. Beleza, pessoal. Agora, sobre o Boulos, não precisa nem fazer muito comentário, né? Ninguém aqui quer ser preso. Mas diz aí pra mim se o áudio ficou legal, se o formato, né, com o Zoom ficou legal também. Mas já que a gente já falou do Boulos, né, o The São Paulo News fez uma publicaçãozinha também sobre o próprio Guilherme Boulos. Acompanhe aqui. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer pra você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Essas são as manifestações democráticas da esquerda, tá? Eu só acho que, não sei se essa manifestação aqui que eles estão mostrando é a que o Boulos participou, tá? Não tenho certeza, tá? Mas é que o The São Paulo News publicou aqui. Mas, né, são as manifestações democráticas da esquerda. Vamos lá, pessoal. Matéria aqui, ó, publicada pelo Gil Diniz, né? E que é do Metrópolis, do Paulo Capelli. Mais chumbo grosso chegando. O governo Trump vai analisar no mês mais de autoridades brasileiras para revogar o visto, né? Teve um erro aqui, não sei se foi na leitura ou no arquivo, né? Olha só o que disse aqui o Paulo Capelli. O governo dos Estados Unidos analisará nomes de mais autoridades brasileiras para a revogação de vistos. Nesta semana, integrantes do Departamento de Estado consultaram o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo para avançar na questão. Isso não quer dizer que as autoridades a serem indicadas por Eduardo Figueiredo serão necessariamente punidas com a perda de visto. Cada caso será analisado individualmente pelo governo de Donald Trump. O mapeamento, que engloba novas possíveis punições, ocorre em meio a um cenário complexo nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Ao mesmo tempo que o presidente Lula estabeleceu bom canal de diálogo com Trump, os Estados Unidos divulgaram nota oficial reafirmando as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, apontando novamente o magistrado do STF como um violador de direitos humanos. A ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela é outro ponto que marca o distanciamento nas posições da Casa Branca e do Palácio do Planalto. Diplomatas do Itamaraty afirmaram à coluna que, na conversa prevista com Trump, Lula buscará marcar posição sem comprar briga. Pois é, né? Vamos ver como que vai ser o posicionamento agora, mas que chegarão mais sanções, vão chegar. E tá estranho, né? Esse fato, porque muita gente fala que o Lula vai dialogar com o Trump, que o Trump falou até que desde que sejam cumpridas as sanções, ele está disposto, inclusive, a tirar as tarifas, mas a gente vai acompanhar tudo isso. E aí eu quero sua opinião. O sistema de Zoom melhorou para a gente continuar com o conteúdo aqui? Coloca no comentário se sim ou não. Estou sempre tentando melhorar para vocês. Outra mudança que eu fiz aqui, pessoal, é que, não sei se vocês lembram, esses comandos aqui que são necessários, eu preciso desses comandos, esses comandos ficavam sobre a imagem, não sei se você lembra disso. Então, eu afastei um pouquinho mais aqui e esses comandos agora não ficam mais sobre a imagem, né? Não sei se vocês perceberam, né? Não fica aqui atrapalhando a imagem mais, tá? Vamos lá, matéria do Terra, tá?
Moraes suspende prescrição e pede ajuda dos Estados Unidos para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe Tabajara. Pois é, agora foi a hora do próprio ministro Supremo, Alexandre de Moraes, ir lá pedir socorro para os Estados Unidos para intimar o Paulo Figueiredo. Será que os Estados Unidos vai intimar? Sim, é provável que ele vai intimar o Paulo Figueiredo, porque se trata de normas de cooperação internacional. Agora, como que o juiz lá vai encarar, é que eu não sei, tá? Se o juiz vai encarar que esse processo merece prosseguimento, não merece prosseguimento, a gente vai estar acompanhando, né, isso aí. Então, vamos lembrar que o Moraes, né, inicialmente ia mandar citar por edital Paulo Figueiredo, e a Defensoria Pública, que faz a defesa do Paulo Figueiredo, falou que é errado citar por edital, mandou citar por carta rogatória. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou nesta quarta-feira o envio de uma carta rogatória aos Estados Unidos, presidida por Donald Trump, para que possa ajudar a notificar Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, filho, acusado de envolvimento em crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro. Então, foi para justamente dar seguimento ao processo contra o Paulo Figueiredo. Vamos lá, pessoal, nós vamos acompanhar esse processo aqui, essa matéria aqui, foi publicada pelo próprio Eduardo Bolsonaro, é o áudio dele que está um pouco deturpado aqui, e aí, olha só o que ele falou sobre as falas do Lula, sobre o posicionamento do Lula, olha aqui. Se você não conhecer o seu inimigo, você nunca vai ganhar essa guerra. Às vezes eu vejo pessoas fora da política dizendo esse governo não dá certo porque falta vontade política, ou porque eles não adotam, né, a política correta sobre esse assunto. Na verdade, o buraco ele é muito mais embaixo, ele é muito mais na base. Esse governo não dá certo por conta de uma questão de valores. Eles não conseguem distinguir o que é certo e o que é errado, porque ele não tem uma base moral ajustada. Ou melhor dizendo, aquilo que você entende que é o certo para esse governo é o errado. E aquilo que você entende que é o errado e deve ser combatido, para esse governo, ele entende que é o certo. Não acredita? Dá uma olhada aí. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Eu não sei o que ele bebeu para falar que os usuários são os responsáveis e que os traficantes são as vítimas do usuário. Isso é absurdo. E no caso específico do Lula e do PT, quando se fala em narcoditaduras e grupos terroristas, ainda tem um ponto mais a ser acrescentado, que converge aos interesses do governo apoiar esse tipo de bandido, de criminoso, porque é a base eleitoral deles. Você vê só, a Venezuela virou uma narcoditadura. E você sabe que ninguém do PT critica o Maduro. Por quê? Porque as narcoditaduras socialistas se utilizam do tráfico de drogas e de tudo que há de pior em matéria criminal para se sustentar no poder. É por isso que o Trump, que tem a bússola moral ajustada, sabe o que é o certo e está tendo a coragem e a determinação para executar o que é justo, disse que não adianta o Maduro entregar todos os recursos naturais da Venezuela. Ele quer derrubar o Maduro. E nesse cenário só resta aos especialistas de plantão da Globo News criticar o Trump de ideológico, enquanto passam pano para Lula, Celso Amorim e toda essa corja de Hamas, grupos criminosos com traficantes de drogas, etc. Que Deus nos dê o discernimento para termos ajustada a nossa bússola moral e a coragem para fazer o certo. Nós venceremos. É isso aí, pessoal. Hoje, a militância, né, a grande mídia, ela inclusive está fazendo um discurso de que o Trump está em busca do petróleo, o Trump está agindo por questões ideológicas, ele só está querendo atacar a esquerda. Não, ele está atacando o crime organizado. E se o crime organizado interfere na esquerda, o erro está aí. Tem alguma coisa errada, é nessa situação, tá? Mas vamos lá, pessoal, tem coisa que não muda, né? Olha essa matéria da Folha de São Paulo. O Itamaraty impõe sigilo sobre telegramas envolvendo a JBS e os irmãos Batista nos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores impôs sigilo de 5 anos sobre 2 telegramas enviados da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos envolvendo o conglomerado de proteína animal da JBS e os irmãos Wesley e Wesley Batista, donos da empresa. Como revelado pela Folha em setembro,
o empresário e o dono da JBS, Joesley Batista, teve encontro com o presidente Donald Trump para tratar das tarifas. E isso ficou em sigilo. Agora cá entre nós, só para lembrar, essa turma da JBS é aquela turma que participou em milhões e milhões, milhares e milhares de dólares roubados do povo brasileiro, né, no escândalo do Petrolão, do Mensalão ali, nos escândalos de corrupção que aconteceram no Brasil naquela época lá, né? Então você deve lembrar muito bem quem é, né, essa empresa, né, quem é essa turma, né? Vamos lá, pessoal. Matéria do ministro Alexandre de Moraes aqui, matéria do R7, Record, tá? Moraes assina carta para intimar Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, né? Então, complementando aquela primeira matéria que a gente tratou, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, assinou nesta segunda-feira uma carta rogatória para que o blogueiro Paulo Figueiredo seja intimado nos Estados Unidos. Vocês precisam se definir, ele é um blogueiro, ele é um estrategista, ele é um jornalista, porque cada hora uma matéria fala uma coisa. Para mim, é um jornalista e dos bons, viu? Bem sério. O procedimento foi adotado porque Paulo Figueiredo é residente permanente nos Estados Unidos há 10 anos e precisa ser informado pessoalmente sobre a denúncia na qual a PGR, Procuradoria-Geral da República, o acusa do crime de coação no curso do processo no inquérito tarifaço contra as exportações brasileiras. Então eles falam que as denúncias que o Paulo Figueiredo fez eram coação e agora eles querem que o Paulo Figueiredo seja condenado. Vão tomar um sarro nessa aqui, mas vai ser uma vergonha sem precedentes. Outra matéria agora, Metrópolis. O temor de empresários com a fala de Lula sobre traficantes. O que poderia ter interferido tanto a fala que a gente acabou de colocar, o vídeo que o Eduardo Bolsonaro acabou de comentar aqui? Bora entender isso aí. Ministros do governo de Lula tentaram minimizar a declaração dada pelo presidente nesta sexta-feira, de que traficantes são vítimas dos usuários de drogas. A fala foi feita pelo petista na Indonésia, quando comentava as ações do governo de Donald Trump contra cartéis de drogas no Caribe próximo à Venezuela. A turma ali do Lula encarou isso, né, como algo preocupante, porque o Lula entregou a faca, o queijo, a bandeja toda na mão da oposição para a oposição descer a lei em cima do Trump. E tá certa, do Lula. E tá certa, a oposição tem que fazer isso mesmo. A oposição é para isso, é para descer a lenha mesmo. Agora, outro ponto é que o Lula disse que vai encontrar o Trump lá na Indonésia. Já pensou se o Trump manda uma para ele e fala: "Ô, Mr. Squid, você não tem vergonha na sua cara de falar uma coisa dessas agora que eu tô combatendo o narcotráfico?", né? Pois é. Vamos lá. Sóstenes Cavalcante também acabou de fazer uma publicação, né? Agora, o Lula vai defender Moraes e o STF quando encontrar o STF, né? O Donald Trump. É o que diz aqui o Sóstenes Cavalcante. Acompanhe esse trecho aqui. A Ucrânia, a Rússia, a Venezuela, sabe, a materiais críticos, sabe, a minerais, a terras raras, podemos discutir qualquer assunto. Qualquer assunto nós podemos discutir. O que eu disse é que não tem veto. E vamos depender o que ele vai propor. Mas que assuntos, que áreas que o senhor acha que o Brasil gostaria de oferecer? Na verdade, tem muito assunto. Essa reunião tem um assunto típico, que é a taxação que foi feita ao Brasil. Que nós não concordamos com ela porque ela não é verídica. A tese pela qual se taxou o Brasil não tem sustentação em nenhuma verdade. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil. Então, não tem sustentação a tese. A tese de que não tem direitos humanos no Brasil porque está perseguindo o ex-presidente também não tem nenhuma veracidade. Quem comete crime no Brasil é julgado e quem for culpado é punido. Nós somos a maior democracia do Ocidente. Nós temos que passar para a humanidade harmonia e não desavença. Nós temos que mostrar para a humanidade uma perspectiva objetiva na melhoria de vida do povo que a gente representa. Então, o presidente Trump diz que é muito sincero naquilo que ele fala. Eu vou ouvi-lo e quero que ele ouça toda a minha sinceridade para que a gente possa se colocar de acordo em algumas coisas. Pois é. Já parou para pensar que perigo que o Brasil está correndo ao ouvir toda a sinceridade do Lula? Pois é.
falando isso para o Trump, nós estamos ferrados. Agora, ele disse que não existe nada disso de um ex-presidente sendo perseguido aqui no Brasil. Será que não? Olha essa publicação aqui que diz o seguinte: não houve golpe. Jurista garante que não há nexo entre o questionamento das urnas e a tentativa de golpe. Dá uma olhada na publicação aqui, né, lá na CNN. Marina, deixa começar pela sua especialidade no campo do direito, advogada criminalista. A tese que prevaleceu e que levou à condenação por 4-1, ela afirma o seguinte: quem espalhou fake news, e espalhou fake news diretamente contra o sistema de urnas eletrônicas, que o TSE tinha dito, quem fizer isso está cometendo crime. Quem espalhou essas fake news não apenas cometeu um crime do ponto de vista do TSE, que condenou o Bolsonaro por causa disso exatamente, mas o fez para preparar um golpe. Do ponto de vista penal, isso para de pé? William, é complexo, né? Porque esse processo no STF, ele é um processo que foi feito em algumas fases. E pela tese dos ministros, houve uma concatenação dessas fases que levaram, então, a possibilidade de ter acontecido o 8 de janeiro. E aí, nesse 8 de janeiro, depredaram e fizeram tudo o que fizeram com a sede dos poderes, e que então essas coisas estariam concatenadas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de ver essa concatenação, porque essa questão ela até antecede, né, essa discussão sobre a segurança das urnas. E veja, eu não estou dizendo que está correndo discussão, né? Só estou dizendo que o nexo entre essa discussão e um golpe de Estado é alguma coisa que, a princípio, fica difícil de fazer o link, né? E até nas questões que eu olhei, no que eu vi, esse nexo é um nexo que foi colocado aí no núcleo 4 para conseguir fazer esse embasamento geral, né? É a tese que está preponderando no STF. Mas não se sustenta. Com toda certeza, não. Vamos lá, publicação boa essa aqui. Nicolás Maduro financiou com 20 milhões de dólares a Black Lives Matter para desestabilizar Trump nos Estados Unidos. Essa publicação é gravíssima, né? Se isso aqui se confirma, né, a Black Lives Matter, que já está sendo considerada aí um grupo terrorista, aí sim, né, que o Donald Trump vai usar isso com força ainda contra eles. Uma investigação de inteligência estadunidense revelou que o regime de Nicolás Maduro transferiu ao menos 20 milhões de dólares através de intermediários e organizações de fachada para financiar Black Lives Matter durante o período de maior agitação política dos Estados Unidos. Os fundos haviam sido utilizados para organizar protestos violentos, para pagar ativistas e financiar campanhas de propaganda digital contra o atual presidente, né, Donald Trump, com o objetivo de espalhar, né, o caos social e deteriorar a estabilidade do país. Pois é, o Donald Trump ontem fez essa denúncia aqui falando que esse grupo, Black Lives Matter, tem participação. O Antifa, que é um grupo também, né, aí foi o Antifa que foi configurado como uma organização terrorista, que o Trump declarou como uma organização terrorista, não foi o Black Lives Matter, tá? Até corrigindo, foi o Antifa, né, também. Né, o Donald Trump acusa que ele recebeu dinheiro de instituições terroristas. Agora, o Black Lives Matter tem a declaração aqui. Fontes próximas do Departamento de Segurança Nacional indicam que parte do dinheiro foi canalizado através de entidades vinculadas ao narcotráfico e o aparato financeiro do chavismo, utilizando criptomoedas e transações no estrangeiro para evadir sanções internacionais. Pois é, cada vez, né, o cerco se fecha mais. A Casa Branca condenou essas ações, qualificando elas como um ato hostil de ingerência estrangeira. Trump assegurou que seu governo não tolerará que regimes inimigos financiem o caos no território estadunidense
e adverteu que fará, né, consequências diretas contra funcionários venezuelanos envolvidos nisso. Este novo escândalo expõe o alcance global das operações do regime de Maduro e a força da narrativa de uma guerra híbrida impulsionada desde Caracas contra os interesses e a estabilidade dos Estados Unidos. O Donald Trump está juntando tudo que ele puder, todas as provas que ele puder, para ir atrás, justamente, né, do Madurito, né, doidinho para pegar o Madurito, tá bom? Vamos lá, pessoal. Matéria do Rádio Brado aqui, ó. Metalúrgicos acusam a BID de cárcere privado em fábrica de Camaçari. Acompanha só. A montadora BYD instalada lá no polo industrial de Camaçari foi acusada pelo Sindicato de Metalúrgicos de manter trabalhadores retidos dentro da unidade após o horário de saída, em uma situação classificada pela entidade como cárcere privado. Olha a bomba aí, rapaz! O pessoal da BYD está achando que eles estão lá em Xangai, né? Desculpa, segundo o sindicato, os portões da fábrica teriam sido trancados na noite da última quinta, impedindo a saída de funcionários até a autorização da chefia. A denúncia aponta ainda que o episódio teria ocorrido após uma convocação para a hora extra, o que, de acordo com os sindicalistas, tem sido uma prática recorrente de assédio por parte da empresa. O presidente dos sindicatos metalúrgicos, Júlio Bonfim, criticou duramente por meio das redes a conduta da montadora e afirmou que centenas de trabalhadores relataram o ocorrido por mensagens e fotos. O sindicalista também denunciou que chamou de pressão abusiva para a realização de horas extras e criticou a proposta da empresa de implantar um novo turno com apenas 40 minutos de intervalo para a refeição. Estão repetindo como se estivessem na China o negócio. É a China vendo que o sistema aqui é mais bruto do que lá, né? Lá o sujeito pode trabalhar, pode... Aqui não. Aqui, né? O Ministério Público vai em cima, sindicato, o pessoal denuncia. Olha só a turma comunista aí, como que eles querem fazer. Né? Imagina, não, ninguém sai daqui, feche a porta, feche a porta, feche a porta. O Pablo que vai falar como é que fala em chinês, que o Pablo é... Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, ninguém sai daqui, ninguém sai, vamos trabalhar, vamos todo mundo trabalhar. Os caras do Partido Comunista Chinês, eu vou te falar, que absurdo, rapaz. Tem que trabalhar, vagabundo brasileiro. Pode de novo aí, como é que é? Pode falar do trabalho, Lionel Richard. Lembro. Pois é, né? É o que a turminha aí socialista, numa matéria dessa aqui, né? Você não vai ver nenhum comunista, nenhum defensor aí, olha, dos direitos humanos vindo aqui reclamar disso aí, né? Afinal, a turminha é a turminha do regime que eles gostam. Vamos lá. Caiado chega a 15,3% das intenções de voto e é mais competitivo do que Ratinho Júnior e Zema. Será que isso é verdade? Será que essa matéria tá condizente? Lembrando que o Jornal Opção é um jornal sério, costumo seguir bastante matérias deles. Jornal Opção, a corrida presidencial de Ronaldo Caiado ganhou União Brasil, tá? UB, a União Brasil, ganhou um capítulo interessante com a pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta sexta-feira, dia 24. Caiado chegou a 15,3% das intenções de voto em cenário estimulado e aparece na frente dos governadores de Minas Gerais e do Paraná. Caramba, né? Essa aqui me pegou de surpresa, né? Provavelmente essa pesquisa deve ter sido impulsionada sem a figura do Bolsonaro, né? Mas é surpreendente, eu imaginava que o Caiado ia aparecer com 4%, 3,5%, porque o Caiado aqui dentro de Goiás, ele tem 80% de aprovação, ele é considerado quase que o Bukele de Goiás, né? Então lá dentro de Goiás o pessoal gosta demais do Caiado, muito, tá? Mas Goiás é um paísinho, um estado que tem, 4,5 milhões de habitantes. Não se compara, um estado inteiro é menor do que uma cidade, né, do estado de São Paulo, por exemplo. Então não se esperava que ele tivesse um resultado desse. Não sei se isso é verídico, mas se for... Agora, eu sei que vocês vão ficar bravos, eu não teria problema nenhum em votar no Caiado. Se fosse uma alternativa entre Caiado e o Lula, eu votava feliz, porque o problema da segurança pública ele resolveu em Goiás. Eu sou testemunha ocular disso. Romeu Zema, do Novo, aparece com 10% abaixo do Caiado. E Ratinho Júnior, 10,4%. Lidera com 51% das intenções de voto para primeiro turno, né? Brancos, nulos e indecisos somam 12%. Pois é, né? O Lula, né, que lidera. Mas eu te garanto, se sai Caiado e Lula no segundo turno, Caiado leva o apoio
né, da turma bolsonarista. Vale ressaltar que Zema e Ratinho estão em estados com maior densidade eleitoral que Caiado, o que evidencia um cenário mais favorável ao goiano no cenário sem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Pois é, vocês viram aí, né, a matéria aí, né, do Caiado, tá? Repetimos a matéria aqui, tá bom? Agora, surgiu uma nova hipótese que, se aparece no jogo, né, leva em relação ao Caiado, que é o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro já tem pretensões aí presidenciais se o pai não vem, deixando meio que de lado a opção Eduardo Bolsonaro, que vai apoiar o irmão. Aliados de Jair Bolsonaro defendem Flávio como candidato à presidência da República. O Eduardo Bolsonaro é da área de segurança pública, ele é policial federal, né? E aí, o pessoal falou que há hipótese a ser aventada de, num turno onde o Flávio Bolsonaro poderia ter a vitória, ele simplesmente poderia colocar o Eduardo Bolsonaro, né? Caso ele não possa concorrer porque está lá se tornando presidente, dar um induto ao Eduardo Bolsonaro e colocar o Eduardo Bolsonaro como, né, ministro aí da Justiça para combater o crime organizado. Aliados de Jair Bolsonaro tiveram uma reunião recente para discutir um novo nome que pode ser alçado a candidato do ex-presidente na corrida do Palácio do Planalto. No encontro estiveram presentes o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, e os senadores Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira, presidente do PP. E aí, até o Tarcísio apoia essa ideia, tá? O Tarcísio prefere, porque o Tarcísio está com a popularidade muito alta, garantiu o Iambu na capanga, ou seja, garantir que ele vai ter a vitória lá no estado de São Paulo, levar melhor nesse sentido, e, né, apoiar o Flávio Bolsonaro. A conversa inicialmente girou em torno de uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República, mas, segundo interlocutores das autoridades presentes, o governador resolveu não se comprometer, alegando que preferiria falar sobre essa decisão após janeiro do ano que vem. Pois é, pessoal, o que vocês acham sobre isso aí? Flávio Bolsonaro, então, pediu que o grupo focasse em conseguir a anistia e evitasse lançar candidatos da direita em respeito ao pai. No entanto, o recado de Flávio Bolsonaro ganhou outra interpretação no grupo. Os aliados do ex-presidente passaram a defender que Flávio fosse a opção de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. E aí, qual a sua visão sobre isso? Coloca no comentário. Eu quero saber. E antes de mais nada, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, tá, pessoal? Ó, deixando claro para vocês aqui, se for o caso, se você está observando a loucura do Brasil, entre em contato aqui com a Imigra Mais, a melhor empresa de assessoria do Brasil. Entre em contato com a Imigra Mais, agende uma reunião com a nossa equipe lá para imigração para Uruguai e Paraguai. Fechado? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial, tá? Talvez ainda hoje ou amanhã de manhã. Grande abraço.